Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Ele tem uma distância desse ponto para esse de 0,55. 0,55 é mais fino do que a espessura da agulha. Ou seja, a agulha vai perfurar exatamente aqui e depois, na sequência, ela vai perfurar aqui. Ou seja, ela vai fazer praticamente um furo no mesmo lugar, a uma distância de 0,50, na verdade, meio milímetro de distância. Então, a máquina vai sacrificar um pouco o tecido quando for bordar esses dois pontinhos pertinhos uns dos outros aqui, tá? Gibson, como eu faria para poder resolver isso e eu não ter tanto problema na hora de bordar, já que ficou bem estreitinho? Aí a regra é o seguinte, aumentar um pouquinho. Gibson, mas a arte ela é realmente fininha. Mas aí você pode, tá? Como um bom programador, você tem que ter esse cuidado de melhorar, tá? O aspecto da arte, não é mudar a arte, né? O cliente não vai permitir que você mude a arte radicalmente. Mas eu chamo de adaptação. Você precisa adaptar a arte para que ela fique, vamos dizer assim, melhor, tá? No contexto do bordado, na hora de programar, não só na hora de programar, né? Mas por conta na hora de bordar, a máquina conseguir realizar os pontos sem ficar, vamos dizer assim, fazendo com que o tecido sofra com a realização do bordado. Muitas vezes a maior parte dos problemas que a gente vê por aí, na hora que vai bordar, principalmente em materiais mais leves, é realmente a aproximação e o acúmulo de pontos muito próximos uns dos outros. Tá? O grande segredo, tá, do bordado realmente é isso aí. Então, quando a gente aumenta essa largura aqui, essa distância entre os pontos, por mais que a gente está distanciando um pouco da arte original, mas isso não vai onerar o bordado, muito pelo contrário, vai melhorar a qualidade do bordado e a gente está aumentando aqui a distância entre esses pontos. Eu tinha 0,6 ou 0,5, agora eu já joguei para 0,8. Gibson, qual é a distância ideal? Na verdade, não tem uma distância ideal. O ideal é que você coloque sempre pelo menos 1 milímetro. Tá? Não é ideal. Gibson, isso é ideal? Não, não é ideal. Mas o ideal é que não fique abaixo disso. Eu acho que ficou mais claro explicar assim. Abaixo de 0,1 milímetro, abaixo de 1 milímetro pode ser próximo demais e pode criar um acúmulo de ponto ali. Você pode levar isso como consideração. Então, o padrão seria não deixar, o importante, né? Seria não deixar essa distância entre os pontos, né, a largura da coluna ali, com espaço menor de 1 milímetro. Tá? Abaixo de 1 milímetro pode ser que dê problema. Gibson, mas eu já bordei abaixo de 1 milímetro e deu certo. Sim, que aí você poderia, por exemplo, inclinar um pouco mais a angulação aqui, ó. Isso compensaria um pouco esse efeito, porque você, angulando um pouco diagonal, você distancia os pontos. Então, isso também é uma estratégia, tá? Para caso você não queira finalizar com esse tipo de acabamento aqui, não posso estreitar, eu não posso enlarguecer, tem que deixar estreitinho. Então, você poderia também trabalhar com a inclinação do ângulo do ponto aqui, tá? Colocar esse tipo de angulação aqui, ó. Justamente fazendo com que ele fique com um acabamento meio de lado, justamente para os pontos ficarem mais distantes uns dos outros, já que agora, olha, tem 1,6 milímetros de distância, porque eu coloquei ele inclinado. Então, essa é uma segunda estratégia. A primeira seria enlarguecer a estruturazinha aqui para não ficar menor que 1 milímetro de largura, tá? Ou inclinar a angulação, ou fazer as duas coisas, tá?